Olá, irmãos, boa noite. Uma alegria poder retornar aos lares dos irmãos. A oportunidade muito feliz no meio da semana de termos este encontro. Se bem que eu não possa ver os irmãos, mas os irmãos estão me vendo, estão me assistindo. Uma alegria, então, poder estar com os irmãos nesta oportunidade. Irmãos, nesta noite em especial, queremos pedir aos irmãos que estejam em oração pelo nosso país, pelo Brasil. São inúmeros aqueles que estão perecendo por conta do Covid. Há toda uma insegurança, uma intranquilidade nos meios da ciência e da medicina para encontrar uma saída para a situação que se agrava a cada momento. Estamos vendo assustadoramente aumentar o número de pessoas infectadas e, por consequência, pessoas que estão morrendo. E uma das minhas preocupações em relação a esses que estão morrendo se relaciona com a alma deles. Em que condição espiritual partiram para a eternidade? Se morreram sem Cristo no coração, estão numa situação muito pior na eternidade, porque não há mais esperança para eles, estão perdidos para sempre. Oremos, portanto, pelas nossas autoridades, oremos pelas autoridades que governam o nosso país em todos os níveis, e, em especial, oremos por nossa cidade, que está atravessando um momento de muita dificuldade, muita intranquilidade, não somente na questão da medicina, da hospitalização das pessoas, como também, irmãos, em relação à segurança, à insegurança constante e epidêmica em nossa cidade, dominando as nossas ruas, as nossas avenidas. Já não há como estarmos tranquilos, sairmos tranquilos às ruas. Oremos, portanto, pela nossa cidade. Oremos, irmãos, pelo Brasil Batista e pelo Batista Carioca, pelo povo batista na cidade do Rio de Janeiro. O que estamos fazendo, irmãos? O que estamos fazendo como povo de Deus nessa cidade? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Como igreja, o que você está fazendo? E, nesse sentido, eu peço aos irmãos que estejam orando também por si mesmo e por sua igreja. Os membros da primeira igreja batista da freguesia, eu os conclamo a estarem orando em favor da nossa igreja, daquilo que a nossa igreja tem feito e das possibilidades que a nossa igreja tem de fazer, que possamos estar nesse instante como ferramenta útil nas mãos do Espírito Santo na realização daquilo que ele pretende nos seus propósitos para a nossa cidade, para o nosso bairro. Amados, eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos em favor dos pedidos de oração. Tenho aqui uma lista bem grande de pessoas que estão enfermas e começo citando pastores que estão enfermos e estão com Covid. Pastor Penafiel Vasconcelos, pastor Hamilton e esposa, pastora Meire, pastor Leonel e a mãe, esse é lá do Pará. Pastor Gelson e esposa foram membros da nossa igreja, estão também fora de nossa cidade. Pastor Renato, pastor Márcio e Verônica, pastor Leonel, missionário no Pará, pastor Lucas e Humberta, sua esposa, pastor Antônio Joyce e esposa Daniele,
pastor Fernando Young, de Nova Iguaçu. Também os irmãos Letícia e Sérgio, Lucas, Meirelle, Suzana, Hélida e vários outros irmãos. Gostaria, inclusive, de solicitar dos irmãos um favor especial, orando por Horácio e sua filhinha, a Júlia. São pessoas ligadas ao pastor. A Júlia é sobrinha neta do pastor, estão acometidos de Covid e o pai, que é o Horácio, está bem enfermo. Os irmãos estejam orando em favor desses queridos nesta oportunidade. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir, te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos por estarmos podendo ser útil como igreja, como povo teu, aqui, nesse endereço, aqui no bairro da Freguesia. Nós suplicamos ao Pai, o Senhor conhece todos os detalhes relacionados aos nomes que citei e por quem estamos intercedendo nesse instante. O Senhor sabe muito melhor do que nós as necessidades dessas vidas, e nós as colocamos em tuas mãos, ó Pai, especialmente aquele que ainda precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus como seu Salvador. Nós oramos, ó Pai, em favor do povo desta cidade. Oramos em favor da Convenção Batista Carioca, com a responsabilidade de conduzir espiritual e doutrinariamente o teu povo nessa cidade. Nós suplicamos, ó Pai, que nos abençoe nesses dias de tanta dificuldade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de passar algumas orientações à igreja em relação aos próximos dias. Foi decretado em nossa cidade um feriado prolongado de 10 dias para se evitar a situação de contaminação. Há toda uma situação de discussão mesmo no seio da igreja, mesmo na sequência da membresia da igreja, entre termos culto presencial ou não. O pastor, como presidente da igreja, está optando por não ter o culto presencial. Os irmãos sabem, mais do que ninguém, o meu desejo é estar aqui com os irmãos, com o templo repleto de irmãos, termos oportunidade de confraternização. Mas entendo também, como pastor presidente da igreja, que devemos estar cumprindo o que a Bíblia determina, estar em obediência às nossas autoridades. Não importa, irmãos, a cor partidária, a cor política, as razões pelas quais as autoridades tomam suas decisões. Entendo que devemos, nessa oportunidade, com muito pesar no coração, devemos suspender, e o faremos nos próximos dias, os cultos presenciais. Estaremos transmitindo, já temos combinado com a equipe estarmos aqui na igreja, gravando, estaremos trabalhando para servir aos irmãos, mas queremos evitar os irmãos transitando nas ruas, se expondo nas ruas, vindo até aqui. Por essa razão, o culto do MMA, que estava programado com despesas feitas para o próximo sábado, está suspenso, até porque a equipe que estava contratada para vir estaria vindo de Goiânia e nós pretendemos evitar contatos, evitar expor os nossos jovens. Então, o sábado está suspenso o culto presencial. Também no domingo pela manhã, o culto presencial, que tem aumentado a frequência física dos irmãos aqui, também estaremos suspendendo no próximo domingo. Para o dia 4, o primeiro domingo do mês de abril, o culto de Páscoa, nós daremos a informação na próxima semana. Vamos ver como vai se desenvolver toda essa situação. Então,
na próxima semana, na quarta-feira que vem, estarei dando aqui a informação e espero que possamos ter um culto presencial. A programação já está sendo preparada, está tudo sendo orquestrado e estamos pensando num culto bonito, comemorativo à Páscoa e ao sacrifício do Senhor na cruz, mas toda essa situação veio nos surpreender e nós estamos tendo o cuidado de nos preservarmos. Esta é a orientação pastoral, esta é a orientação da diretoria da igreja, Primeira Igreja Batista da Freguesia. Este será o nosso comportamento nos próximos dias. Aconselho os irmãos, as irmãs que estão na idade e possam para se vacinarem. Vacina sim, vacinem-se, porque é a maneira como podemos nos preservar e deter o avanço desta peste que tem ceifado tantas e tantas vidas. E tem mudado o status de nossa cidade, o comportamento do nosso povo. Esta, portanto, é a palavra pastoral em relação às próximas programações. Estão suspensas também a reunião das Déboras na quarta-feira à tarde e a reunião dos guerreiros, a reunião de oração dos guerreiros, que acontece toda terça-feira à noite. Depois do dia 4, esperamos, voltaremos às atividades com todo o fervor, com todo o entusiasmo para a glorificação do nome do nosso Deus. Oremos mais uma vez, agora especificamente por nossa cidade. Também, irmãos, gostaria de informar, não temos a autorização, mas alguns irmãos da igreja estão aí com suspeita de Covid. Estão aguardando resultados dos testes que fizeram. Estejamos orando pela saúde dos nossos irmãos. Quero informar também que o irmão Aloísio, o irmão que nos ajuda aqui na administração, ele foi operado hoje. A informação última que tivemos é que passa bem. Ele foi operado na parte da manhã, está internado no Hospital da Aeronáutica e nós esperamos que muito em breve ele possa estar conosco, recuperado, são e perfeito. Oremos pela família dele, oremos por aqueles que estão preocupados com a saúde dele e especialmente os seus queridos. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro ao meio desta semana e pedimos ao Pai a tua orientação e direção naquilo que estaremos fazendo ao longo desses dias, quando estaremos nos recolhendo aos lares, que possamos, ó Pai, aproveitar esse tempo para estarmos meditando, orando, buscando a tua presença em nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vitória dada ao irmão Aloísio, a sua operação realizada hoje, e também, ó Pai, queremos colocar em tuas mãos todos os membros da igreja que estão suspeitos de Covid, que possa ser apenas uma suspeita e que, na verdade, eles possam estar bem, plenos, para voltarem à atividade como gostam, como fazem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como fizemos na quarta-feira passada, eu vou reprisar o sermão de domingo de manhã. Alguns irmãos fizeram comentários, fizeram inclusive perguntas sobre o sermão, e eu então repriso o sermão de domingo com algumas considerações que muito provavelmente eu não tive oportunidade de comentar, né, ao longo do sermão matinal do domingo passado. Quero ler, portanto, no capítulo 4 de Gênesis. Nós estaremos falando sobre os descendentes de Adão, a linhagem de Caim e Sete.
e o primeiro o arrebatamento de Enoque. Então, capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 16 ao 26. Leio a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Estudo MacArthur. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua esposa. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí começou a se invocar o nome do Senhor. O relato inspirado bíblico revela que Adão, após ter gerado Sete, seu terceiro filho, o homem, ainda viveu 800 anos fecundos, gerando filhos e filhas. A longevidade proporcionada por Deus ao primeiro casal e aos seus descendentes aconteceu para propiciar o cumprimento do próprio mandato divino de serem fecundos, multiplicando-se, enchendo a terra de seres humanos. Registro lá de Gênesis capítulo 1, versículo 28. A multiplicação dos seres humanos entre si, no seio familiar, era natural e sadio no início da história humana e geneticamente possível e perfeitamente natural, era perfeitamente natural irmãos casarem-se entre si. Assim, a admissibilidade da existência de seres de pares femininos para Caim, Abel e Sete era perfeita e legitimamente legal. Caim e Sete casaram-se e procriaram com suas próprias irmãs, o que mais tarde, na história, cerca de 2.500 anos depois, veio a ser proibido pelo Senhor e a procriação entre irmãos se tornado proibida em código de lei. Está lá no livro de Levítico, no capítulo 18, versículos 7 a 17. Aquela proibição ocorreu exatamente por causa da deterioração do ser humano, fisicamente falando, da genética humana. O versículo 16 do capítulo 4 informa que após o seu translocado,
o seu pecaminoso gesto, Caim saiu banido da presença do Senhor, indo habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Chama atenção para essa informação, porque muitas pessoas argumentam, bem, Caim, como é que Caim foi para a terra de Nod? Então já existia um lugar, uma cidade com essa designação. Na verdade, terra de Nod tem um significado lógico. Nod, no original, significa lugar... Nod significa peregrinação. Peregrinação. De Nod, por exemplo, deriva-se a palavra nômades, aqueles que andam sem destinos, peregrinos sem rumo. Daí a origem da palavra nômade, Nod. Ninguém sai, na verdade, irmãos, ninguém sai literalmente da presença de Deus. Isso a Bíblia diz, Salmo 139 diz, onde nos esconderemos da presença do Senhor. E o salmista diz, se for às alturas, se sair pelo universo e me esconder num planeta, numa estrela qualquer aí do universo, o Senhor está lá. Se descer às profundezas do abismo, lá nas profundezas dos mares, ali o Senhor me encontrará. E aí eu me recordo, né, do Jonas, profeta fujão, que lá no ventre, nas entranhas do peixe, pôde orar e ser ouvido e atendido pelo Senhor. Então, meu querido, minha querida, ninguém sai literalmente da presença de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito, mesmo a respeito dos ímpios. Ele sabe tudo. A expressão do texto significa que Caim, assim como todo pecador impenitente, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão do Senhor. Deus não mais falaria com Caim. E banido da casa, banido do lar, da presença de Adão e Eva, Caim não teria mais acesso aos conselhos e orientações de Deus através do patriarca de todos os povos, Adão. Caim agora estava sob sua própria orientação e risco. E como sabemos, sua inclinação era para o mal, seu coração era maldoso e, portanto, ele estava à mercê da serpente traiçoeira e satânica. O pecado, demonicamente, rodeia todo crente, meu querido, minha querida. O apóstolo Pedro adverte-nos que o diabo sorrateiramente nos rodeia como fera, esperando a oportunidade para nos atacar e levar-nos a pecar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Aflição, humilhação, frustração, sofrimento, vergonha, são sentimentos que tomam conta da vida, da alma crente que cai no pecado. Além de uma terrível ausência da presença de Deus, pois o Espírito Santo, meu querido, minha querida, se afasta imediatamente da alma em pecado, visto que Deus não compactua por sua pureza com a alma impura, com a alma pecadora. Mas como escreveu o apóstolo Paulo a Tiago, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por isso, disse Paulo a Timóteo, achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Limpai a vossa vida desse pecado, purificai o vosso coração. Tiago 5, versículos 7 e 8. Mas, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, para um coração impenitente, igual o de Caim, só resta o aspecto severo do julgamento divino, o castigo,
que é o banimento perpétuo e tormentuoso, sem Deus e sem esperança de salvação. Eu faço referência a Caim, porque Caim não se arrependeu. Ele foi impenitente. Quando falo impenitente, é aquele que não se penitencia, não se dobra, não reconhece o seu pecado, não reconhece o seu erro e se mantém naquela postura rebelde. Então, para esse tipo de coração, se eu falo para alguém nessa condição, você ainda não entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor, não tem reconhecido a necessidade, saiba que há um aspecto muito severo do julgamento divino o aguardando, que é o castigo eterno, o banimento eterno, tormentuoso, pois a vida sem Deus é um tormento sem fim. Aquelas almas que, como Caim, se mantêm empedernidas, impenitentes, não querendo ouvir a voz de Deus, um dia ouvirá Deus dizer, o Senhor dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Vá para o tormento eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está lá o texto, essa frase dura, não é minha, não. Está em Mateus 7:23 e em Mateus 25, versículo 41. A separação de Deus, meu querido, minha querida, repito, é o aspecto mais severo do juízo divino, pois é um castigo eterno, sem fim, chamado tormento eterno, que a Bíblia também classifica como a segunda morte. Uma alma insincera, insubmissa, como a de Caim, não consegue perceber em suas próprias atitudes pecaminosas os reflexos da malignidade. Por isso, essa pessoa tem sempre uma desculpa para justificar seus atos de rebeldia, pecado, e quando surpreendida, não se entrega ao arrependimento sincero e à mudança de vida, porque arrependimento tem que vir com mudança de comportamento. Geralmente, essas pessoas acham-se injustiçadas, procurando fugir do real problema, seu pecado, culpando sempre alguém, muitas vezes até Deus, por seus atos insanos, suas atitudes pecaminosas, satanicamente egoístas. É o que vimos no comportamento de Adão, quando Deus foi se entrevistar com ele. Quando Deus falou sobre as consequências que pesariam sobre o ombro dele, ele disse: olha, então estou mal, porque todo mundo que me encontrar vai me matar. Ainda se achava no direito de questionar aquilo que o Senhor estava determinando como consequência do ato pecaminoso praticado por ele. Caim desprezou, meus queridos, o convite de Deus para o arrependimento. Veja lá no versículo 9 e 10 do texto. Ele preferiu afastar-se do Senhor e criar uma civilização independente de Deus, arrogante, perversa, pervertida, autossuficiente como ele. Até que veio o dilúvio, juízo de Deus sobre a humanidade, e sepultou na lama ele e toda a sua descendência, pois a imensa e inescrutável paciência e bondade de Deus, meu querido, minha querida, tem um limite. Pois, repito, Deus não compromete a sua justiça. Agora, vamos dar uma olhada na genealogia de Adão, capítulo 5 de Gênesis. Aliás, eu vou ao capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 25, entrando no capítulo 5. Diz Gênesis capítulo 4, 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente
em lugar de Abel, que matou Caim. A Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez homem e mulher e os abençoou. Ele lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era encontrado, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome Noé, dizendo: Este nos consolará de nosso trabalho, das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 505 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. E Noé, da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. A Escritura Sagrada, irmãos, revela que Deus tem infinito amor por sua obra, amor pelo que ele criou, especialmente amor pela criatura humana. A Bíblia, meus amados, não é um livro histórico, um livro para nos oferecer hipóteses para a existência humana, para explicar hipoteticamente o surgimento da vida. A Bíblia é a revelação do que Deus julgou necessário, importante sabermos para compreendermos o seu propósito na criação do universo, do planeta Terra e vida humana. Os versos 17 a 24 do capítulo 4
revelam a descendência de Caim, descrevendo-a como decadente, fútil, degenerada. A linhagem de Caim é extinta com um breve resumo genealógico, porque ele não herda a promessa e toda a sua geração, toda a sua linhagem vai perecer séculos depois sob as águas diluvianas do lamacento mais necessário, juízo divino contra a humanidade corrompida. Os versos 25 a 26 introduz Sete como o nomeado, como o designado para o lugar de Caim. Com o banimento físico e espiritual de Caim, perdendo a posição de irmão mais velho e herdeiro da bênção da família, e morto Abel, Sete passou a ser o filho através do qual a semente da redenção seria transmitida geração após geração, até chegar a Jesus Cristo. Lucas 3:38. Sete gerou filhos e filhas até morrer, aos 905 anos. Vocês podem conferir isso lá no versículo 8. Aos 105 anos, Sete gerou um filho a quem chamou Enos. Enos foi citado na genealogia porque foi através dele, a partir dele, que o culto de adoração a Deus passou a ter uma forma organizada, uma espécie de liturgia agradável a Deus. Versículo 26. O capítulo 5 de Gênesis trata da linhagem genealógica ligando Adão a Noé. Caim e Abel não são citados porque não fizeram parte da linhagem genealógica por motivos óbvios, já mencionados. Um morto e outro assassino. Outra observação a ser feita é que o filho nominalmente mencionado na genealogia nem sempre corresponde ao filho primogênito, como muita gente imagina, mas ao filho que foi importante aos propósitos divinos ou teve participação importante para ser mencionada no histórico da revelação. O capítulo 5 de Gênesis pode ser resumido da seguinte maneira. Preste atenção, porque essa é a sua história, minha história. Fulano nasceu, cresceu, fecundou, gerou filhos e filhas e morreu. Na verdade, nesse parágrafo está a história de todos nós. Jonanias nasceu, cresceu, fecundou, gerou filhas e netos e vai morrer. Essa é a história da minha vida. Esta é mais ou menos a história de cada um de vocês que me ouvem nessa oportunidade. A genealogia humana só pode ser citada dessa forma, irmãos, por causa do decreto ajuizado no Éden. A alma que pecar morrerá. A recompensa do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, Romanos 6:26. No dia em que Adão e Eva desobedeceram a ordem divina e pecaram, imediatamente vivenciaram o que é a morte. Ou seja, perderam a intimidade com Deus e deixaram de ter comunhão com Deus e passaram a sofrer, ficando sujeitos à morte eterna, como aconteceu com Caim por não ter se arrependido, como acontece com todo pecador não redimido, não resgatado por Jesus. Adão e Eva são salvos. Vou repetir, há muita gente que tem essa questão em dúvida. Adão e Eva são salvos, foram salvos, porque se arrependeram e Deus os usou em seu processo redentivo através de suas linhagens descendentes. Mesmo vivendo mais de 9 séculos, Adão e Eva um dia experimentaram também a morte física, pois desde que a humanidade pecou na representação deles, a nossa história passou a ser escrita, repito,
entre o berço e a sepultura, vindo após a sepultura, ou vindo após a morte, o juízo. Hebreus 9, 27. Mas houve e haverá homens e mulheres que não passarão pelo dissabor da morte física. Na linhagem adâmica, houve um descendente de Sete, do qual, no seu histórico, fez-se o seguinte registro. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado. Desapareceu, porque Deus o tomou para si. Meus queridos, em apenas 2 textos bíblicos estão registrados, lá no original, que Deus tomou alguém de algum lugar levando-o para outro. Um refere-se a Adão. Após Deus o fazer de barro, da terra úmida, argilosa, Deus o pegou fora do jardim e o colocou no jardim do Éden, plantado pelo próprio Criador, para ser o lar do primeiro homem, Gênesis 2:8. E o outro, Gênesis 5:22, registra Deus tomando Enoque e o arrebatando para si. Enoque está fisicamente, corpo, alma e espírito, lá das mansões celestiais. Enoque, meus queridos, é o protótipo dos crentes fiéis pertencentes à Igreja de Cristo. Homens e mulheres tementes a Deus, que andam na presença e comunhão com Deus, que serão tomados para Deus, serão arrebatados para os céus antes da tribulação que se abaterá sobre a humanidade nos últimos dias, antes do juízo das nações e o grande julgamento dos povos, o trono branco. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos lá da cidade de Coríntio o seguinte: nem todos morreremos. Alguns de nós seremos transformados num momento rápido, num piscar de olhos, ao toque da trombeta celeste, quando os mortos ressuscitarão. E aos crentes de Tessalônicas, o apóstolo disse que seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. 1 Coríntios 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Volto lá no versículo 1 do capítulo 5 de Gênesis. Esta é a listagem genealógica de Adão. No dia em que Deus criou o homem à sua semelhança, homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome Adão, no dia em que foi criado. E viveu Adão e Eva 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, e chamou Sete. 10 famílias específicas são mencionadas em uma listagem direta, representativa, ligando Adão a Noé. O homem que, com a mulher, filhos e filhas, o homem que com a mulher, filhos e noras, sobreviveu ao dilúvio e tornou-se o primeiro chefe de um clã familiar na recriação da humanidade por Deus dentro dos seus propósitos soberanamente eternos. O capítulo 5, versículo 5 diz que os dias de vida de Adão foram de 930 anos e então morreu. Eu creio, meus queridos, minhas queridas, que esses 930 anos são literais. Que Adão viveu, sim, realmente, 9 séculos. Uma extensão de vida em comum, alcançada graças ao ambiente pré-diluviano favorável em condições
dando condições saudáveis de uma vida moderada. Mas Adão e Eva também morreram fisicamente. Voltaram à terra, viraram pó, pois o Senhor havia avisado que se eles comessem da árvore proibida, da árvore do bem e do mal, na verdade morreriam, certamente morreriam. Gênesis 2:17. A morte a que Deus se referia ao recomendar a Adão não comer da árvore proibida teria dois desdobramentos, irmãos. Dois desdobramentos. Um espiritual, ocorrido imediatamente ao pecado. O outro, físico, que ocorreria 7 séculos depois. A expressão "e morreu" no final da vida longeva de cada pessoa, lá no capítulo 5 de Gênesis, essa listagem genealógica do capítulo 5, denota o inevitável da morte como sinal do juízo divino sobre os seres humanos até aquele dia, quando compareceremos individualmente perante o majestoso trono branco e quando será estabelecido em definitivo, eterno, o reino de Deus para os salvos e o banimento eterno, definitivo, infernal da humanidade perdida, sem perdão, juntamente com Satanás e os anjos que o seguem. A referência ao arrebatamento de Enoque, protótipo dos crentes sinceros e fiéis logo no limiar da história da civilização, demonstra o cuidadoso plano divino para resgatar o ser humano da mísera condição em que se precipitou e se encontra por conta do pecado, por conta da prática do pecado. Disse há pouco que dois desdobramentos, né, na palavra do Senhor a respeito da morte. Morte no Éden, morte por causa do pecado. Um é espiritual. O homem sem Cristo não tem vida. Ele vive fisicamente, mas não tem vida espiritual. Talvez seja por isso que as pessoas estão aí, correndo o risco de se contaminarem, mas buscando o prazer num copo de bebida, numa noitada irresponsável, em aglomerações não recomendadas, porque eles não podem viver com o vazio que encontram dentro de si. São jovens, alguns mais adultos, alguns já encandecidos, que vivem sem esperança. O preenchimento deste vazio na vida deles, só Jesus. Só Jesus. Eles estão mortos espiritualmente. Antes de morrerem fisicamente, já estão mortos espiritualmente e eternamente. Ficarão mortos se não receberem Jesus como seu Salvador antes. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, diz Paulo, é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, amados. Oremos. Pai, nós te louvamos pela oportunidade desta mensagem, deste estudo, e pedimos ao Pai que abençoe aqueles que a ouvirem, para que possam crescerem espiritualmente, aprenderem da Tua Palavra, e aqueles, ó Pai, que ainda não viveram a experiência da salvação, possam ser alcançados pela salvação em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com toda essa congregação, com todos aqueles que me ouvirem através desse programa, desde agora e para sempre. Amém. Oi, pessoal. Hoje no nosso Panorama Bíblico nós vamos falar do livro de Levítico, né? O Levítico
também foi escrito por Moisés, né, e ele descreve ali em detalhes as funções dos sacerdotes de Israel, né, os levitas, né, os descendentes da tribo de Levi, que tinham sido escolhidos exclusivamente para servirem no santuário, né, no tabernáculo e também depois no templo de Jerusalém. Levítico ele vai mostrar todos os meios que Deus sempre estabeleceu para ter acesso a Ele, para manter a reconciliação com Ele, manter essa comunhão e essa intimidade com Ele, né? Então, ele estabeleceu ali em Levítico todos os rituais, todos os sacrifícios, as festas espirituais, né, de adoração e gratidão a Deus, né, o que ele esperava sempre o arrependimento e a santidade, né, que sempre foram necessários, né, para a gente ter comunhão com Deus, né, o sangue remidor de Jesus, né, que ainda seria derramado, nada mais foi do que o cumprimento de todas aquelas promessas e todas aquelas leis que o próprio Deus estabeleceu ali para o seu povo durante a peregrinação do deserto, né. Então, o Levítico ele tem um objetivo, né, que é fazer a nação de Israel entender, né, que era uma nação separada, deveria viver em santidade, em comunhão com Deus, não podia se misturar, né, com os cultos idólatras, com as práticas, né, aos outros deuses, né, e ensina ali ao povo como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer diferença, deveriam ser bênção para esses outros povos, né. Deus sempre estabeleceu, né, para remissão do pecado, né, dos nossos pecados, né, a prerrogativa do arrependimento. Então, o povo precisava ter arrependimento sincero e confissão de pecado para que houvesse também perdão e mudanças, né? Então, que essa leitura possa abençoar a sua vida.